Bom, é claro que, mesmo que as moedas elas se comportassem como ímãs, elas de fato apresentassem polos norte e sul e atraíssem e eram capazes ainda de repelir umas outras, dependendo de como eram magnetizadas, a gente acaba criando uma diferenciação entre objetos como as moedas, que se tornam ímãs só durante um determinado período de tempo, e os ímãs que eu usei para fazer a magnetização das moedas, para transformar elas em ímãs, porque esses ímãs, eles de fato não perdiam a sua magnetização. Isso é, eles se comportam como ímãs, eles ainda produziriam um campo magnético, mesmo sem a presença de outros ímãs por perto. E eles mantêm essa característica durante um bom tempo. E a classificação que eu gostaria de trazer sobre os ímãs seria a classificação dos ímãs entre permanentes e temporários. No caso, os ímãs temporários perdem as suas propriedades magnéticas rapidamente após serem afastados do agente que estava sustentando essas características. Isso é, o agente que estava proporcionando que um dado objeto se transformasse em um ímã temporariamente. No caso aqui seriam as moedas, no caso do experimento que eu apresentei. Porque assim que eu tirava o ímã de perto, o ímã esférico de perto, as moedas elas paravam de se comportar como ímã. E isso caracteriza elas como ímãs temporários. E os ímãs permanentes, que são ímãs que permanecem magnetizados por longos períodos de tempo e mesmo sem a presença de outro agente que sustente suas características magnéticas. Isso é uma classificação que tem bastante a ver com o tempo com que um objeto permanece se comportando como ímã, e também com o fato dele precisar de algum outro agente para se manter com esse comportamento de ímã. Afinal, a gente pode dizer que quando o ímã esférico, que é um ímã permanente, atraía as moedas e, consequentemente, magnetizava elas, transformava as moedas em ímãs também. Então, tudo ali era ímã, mas claro, agora a gente consegue distinguir bem os diferentes objetos que claramente tinham características diferentes. As moedas permaneciam se comportando como ímãs só durante aquele período. E tirando o ímã permanente de perto, ela perdia a sua magnetização. E aqui, bom, eu posso ter colocado um pouco tarde demais, mas só para deixar claro, né, que eu tenho usado esse termo magnetização, magnetizar, magnetizado. Bom, magnetizar significa oferecer propriedades magnéticas. É um sinônimo da palavra imantar, que também se usa nesse contexto. Assim, imantar pode dar mais a impressão de transformar em ímã, não é? Mas eu acho que eu prefiro o termo magnetizar. Eu não tenho certeza se esses dois termos têm uma diferença um do outro. Eu tentei pesquisar sobre isso, mas de fato o que eu encontrei é que significam praticamente a mesma coisa. Oferecer propriedades magnéticas a um corpo seria magnetizar um corpo e, consequentemente, transformar ele em ímã. E bom, feita aí a classificação, já entendemos que tanto as moedas como os ímãs esféricos eram ímãs, mas a grande questão agora é como exatamente as moedas elas se transformavam em ímãs. Isso é, podemos pensar isso de uma outra forma, inclusive, a partir dessa pergunta: de onde vêm as propriedades magnéticas dos ímãs? Assim, muitos ímãs disponíveis para compra em mais diversos locais, eles são produzidos, por exemplo, de ferro.
mas eles são ímãs permanentes. Mesmo assim, é claro que quando o ferro foi extraído, ele não se comportava como um ímã, ele simplesmente era, sabe, ferro comum. Alguma coisa fez esse pedaço de ferro se tornar um ímã. O que faz um pedaço de ferro se tornar um ímã? E para começar esse raciocínio, eu gostaria de retomar essa questão, né, sobre os monopólos magnéticos. Porque se não existem monopólos magnéticos, o que acontece quando dividimos um ímã como este? Um retão, ímã em formato de barra, dividido ao meio entre polo norte e sul em suas extremidades. O que aconteceria se a gente tentasse dividir os polos? Se a gente tentasse cortar este ímã ao meio? E aqui encontrei um vídeo em que essa moça faz exatamente isso. Ela tem esses ímãs compridinhos e que de alguma forma são mais fáceis de cortar no meio. E aí, o que ela faz nesse vídeo aqui? Ela corta, de fato, esses ímãs, e a gente pode perceber que o que acontece é que esse ímã que tinha os polos norte e sul em suas extremidades, após ser cortado ao meio, ainda apresentam polo norte e sul nas extremidades de cada uma das partes que surgiram após o ímã ser partido ao meio. E mesmo se continuasse cortando esses pedaços de ímã, os pedaços resultantes, ou seja, os pedacinhos ainda menores, eles continuariam se comportando como ímãs, tendo os polos norte e sul, assim como qualquer ímã tem. E sim, o fato de uma parte cortada de um ímã se manter tanto com o polo norte como com o polo sul, independente de quantas vezes você corte, isso tem relação com a origem das propriedades magnéticas dos ímãs. Vamos partir aqui dessa imagem aqui do ímã bem grande, assim, polo norte e sul, retangular, que nem eu tinha colocado na imagem de antes. E o raciocínio que a gente pode fazer, baseada na demonstração que eu mostrei ali da moça cortando os ímãs, é que um ímã qualquer, ele pode ser entendido como um conjunto de mini-ímãs, os quais têm tanto o polo norte como o polo sul, e se a gente cortasse uma parte do ímã menor, o que aconteceria é que a gente estaria, na verdade, pegando um ímã menor, assim, um mini-ímã que compõe o ímã maior. Esses mini-ímãs, eles estão com os polos norte e sul alinhados da mesma forma como o ímã maior, o ímã, na verdade, inteiro, por assim dizer, está alinhado, no caso aqui com o norte na esquerda e o sul na direita. E esses mini-ímãs são o que a gente chama de domínios magnéticos. Os domínios magnéticos, na verdade, eles não têm assim um formato, nem um tamanho bem definido. Vai depender de cada objeto, de cada ímã em si. No limite, poderiam existir domínios magnéticos bem pequenos, como podem existir domínios magnéticos maiores. Aqui eu vou considerar que domínios magnéticos são mini-ímãs que compõem o ímã maior. O ímã completo, no caso. E com isso, eu também quero dizer que, assim, um domínio magnético, ele por exemplo, aqui na imagem, tá com o norte para a esquerda, o sul para a direita. Se tentasse dividir esse domínio magnético em partes menores, a gente também continuaria encontrando ímãs menores ainda, mini ímãzinhos com polos norte na esquerda e sul na direita. A gente poderia fazer isso até o limite, na verdade, e a gente acabaria encontrando que os micro-ímãs que compõem
o mini-ímã, o domínio magnético, na verdade são os próprios átomos, ou em alguns casos as próprias moléculas dos corpos, que apresentam um comportamento magnético, um comportamento de ímã naturalmente. Mas eu não pretendo abordar essa questão mais molecular ou atômica. Vou ficar aqui só na questão dos domínios magnéticos, que é um pouquinho mais prático para nós. Bom, enfim, essa imagem que vocês estão olhando agora tem domínios magnéticos bastante... Tem domínios magnéticos iguais, na verdade, uns aos outros, e todos estão voltados, alinhados da mesma forma, com o norte na esquerda e o sul na direita. Como eu comentei, poderia ter domínio magnético maior ou menor, mas aqui fica mais fácil pra gente estudar, né? E aqui eu estou apresentando a representação mais usual para os domínios magnéticos, que é a seta. No caso, uma seta que passa por dentro do domínio magnético e ela aponta do sul para o norte. É uma questão mais de representação mesmo. Isso facilita um pouco ainda na questão da representação do próprio campo magnético por dentro dos ímãs. A gente acabou não trabalhando isso nas nossas aulas, mas de fato, com esse entendimento de que ímãs são compostos por ímãs menores, a gente pode imaginar que existe um campo magnético passando por dentro dos ímãs e a direção desse campo é a mesma dos domínios magnéticos. No caso, do polo sul para o polo norte, sempre. Essa a representação, essa a convenção. É diferente do campo magnético passando por fora, né, que vai do norte para o sul, mas quando passa por dentro do ímã é do sul para o norte. Aqui, inclusive, eu trouxe uma imagem que eu tirei de um livro de física, assim, um livro didático, assim, que se usa em universidade. E aí é uma ilustração de domínios magnéticos. Eu não lembro agora em que material era, eu acho que era numa peça de níquel. Enfim, eles identificaram os domínios magnéticos dessa peça de níquel e aí inclusive desenharam as setinhas. É claro, as setinhas elas têm que ser desenhadas, né? A gente não existe uma setinha aí por natureza. Mas, sei lá, tu cortar um ímã tem uma setinha ali desenhada. Não, assim... as pessoas que fizeram essa identificação colocaram essa delimitação dos domínios. Podem perceber, inclusive, que tem domínios de diferentes formatos e tamanhos. Essas pessoas ainda colocaram a direção para que aponta cada domínio. Lembrando sempre, a setinha aponta do sul para o norte. E bom, voltando aqui para o nosso desenho simplificado, vamos tentar fazer aquilo que a moça do vídeo fez e vamos repartir este grande ímã em diversas partes. E é importante perceber que quando a gente particiona o ímã nos seus domínios magnéticos, os domínios magnéticos eles permanecem com as suas propriedades magnéticas da mesma forma como estavam antes, assim, os polos não invertem de posição, as setas continuam apontando para a mesma direção. Ainda estão apontando da direita para a esquerda, no caso. Os polos não se invertem, não ficam nem para cima nem para baixo, fica da mesma forma. Simplesmente cortar um ímã normalmente não causa grandes impactos nos domínios magnéticos. A partir daqui, como cada domínio magnético mantém a sua setinha voltada para o mesmo lado depois da repartição, a gente consegue perceber que cada parte do grande ímã permanece se comportando como um ímã menor. Ok, mas isso explicou mais por que ímãs recortados continuam se comportando como ímãs com polos norte e sul. Agora a gente vai entender, de fato, como exatamente isso explica as propriedades magnéticas dos ímãs.